e em todo esse estudo e está tendo essa oportunidade aqui. E bom, é, como primeiro ponto da apresentação, é, o conteúdo da apresentação, ele está estruturado da seguinte forma: como a parte de conceitos é uma parte um pouco extensa, então ele acabou ficando dividido em dois encontros. O primeiro encontro, a gente vai dar uma breve explicação do que é o Hyperledger Bezo, depois o surgimento da Ethereum, depois como uma blockchain se inicia, a parte de como uma blockchain é propagada, depois os tipos de nós e sincronizações. E depois a gente vai ter outros detalhes técnicos no segundo encontro, né? Essa apresentação, ela vai ser um pouco mais teórica do que as demais apresentações, e muitos conceitos vistos aqui vão ser aplicados nas próximas apresentações de uma forma um pouco mais aprofundada, certo? Bom, inicialmente me apresentando, meu nome é Luiz Gustavo Farbelo Martins, sou engenheiro de software, formado no TFR, pós-graduando em cibersegurança. Recentemente tive a honra de tirar a certificação do BESO, a Beta, e também sou desenvolvedor full stack e atuando na G4 Tech. Vou passar a palavra para o João para ele se apresentar também. Opa, tá joia. Boa noite a todos. Me queria agradecer aí a oportunidade, né? Também a G4. Eu trabalho ali também como desenvolvedor full stack. Sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas pela FATEC Ourinhos, também especialista em sistemas distribuídos. E hoje estou muito feliz aí por poder colaborar com o projeto. Beleza. É, bom, e o Leandro, pessoal, hoje, por alguns compromissos que ele teve, ele não pôde comparecer, mas o Leandro também tem formação na UTFPR e também está muito envolvido nesse mundo de tokenização, criptoativos, na parte do Drex e da comunidade também. E hoje ele é diretor e CTO dentro da G4 Tech, onde eu e o João trabalhamos. Bom, para iniciar aqui os conceitos, a gente vai comentar um pouco sobre o que é o Bezo, que é o Bezo que faz parte desse conjunto de aplicações, conjunto de ferramentas da Hyperledger. Bom, o Bezo, ele é um cliente de execução Ethereum de código aberto. Ele é desenvolvido em Java e possui a licença Apache 2.0, né? Ele tem a Hyperledger em si, ele tem um conjunto de tecnologias voltadas à blockchain, e o Bezo, em especial, ele tem a característica de ser EVM compatible. O que seria, né, EVM compatible? É ele ser compatível com a máquina virtual da Ethereum. Ou seja, a Ethereum é uma blockchain pública e o Bezo funciona da mesma forma que a Ethereum funciona, só que ele trouxe esses mecanismos, tanto da questão de contratos inteligentes, a questão do funcionamento da rede, a questão da integridade dos dados, assinatura, tudo ele trouxe isso para um ambiente privado, um ambiente permissionado, que antes não era possível replicar essa parte é, ainda não tinha uma ferramenta IVM compatible como o Bezo, né? Então, com ele a gente consegue implementar alguns algoritmos de consenso, né, como o Proof of Work, que é a prova de trabalho, o Proof of Authority, com alguns protocolos como o IBFT 2.0, o QBFT e o CLIC. Esses protocolos são os utilizados em redes permissionadas com a prova de autoridade. Ele tem o armazenamento otimizado utilizando o RocksDB. É uma rede ponto a ponto e também ele fornece monitoramento e logs a partir de APIs JSON RPC e outras ferramentas como WebSocket e GraphQL. Ele também tem integrações com ferramentas como o Prometheus, né? Aqui é a, é a documentação, é o repositório oficial do Bezo. Então, aqui tem o código-fonte do Bezo. Então, para o pessoal
que for mais low level, que gosta, que curte aquela parte de escova bit, esse é um repositório interessante para se pesquisar, para ver como ele funciona. Quem sabe até tentar buildar o projeto e ver como ele funciona. Pode dar um pouco de trabalho, mas é algo bem interessante. Aqui também você consegue ver na prática muitos dos conceitos técnicos que a gente vai falar aqui na apresentação também. E seguindo. Bom, o Bezo, de forma mais simplificada, a arquitetura do Bezo dá para a gente dividir ele em três módulos, que seria o storage, o core, que seria a parte próxima ali do Ethereum, e a parte do networking, que seria a parte de comunicação. E essa parte aqui em cima do JSON RPC é a parte justamente de monitoramento do Bezo. Cada um desses tópicos em específico, eles vão ser abordados em apresentações posteriores. Essa primeira parte de storage tem um tópico específico para ela, de networking também. São tópicos mais complexos e envolvem bastante criptografia, também bastante comunicação entre protocolos de redes também. Bom, e antes de prosseguir também, gostaria de fazer a recomendação de alguns conteúdos sobre o Hyperledger Bezo especificamente, alguns conteúdos também que ajudaram nessa trajetória da certificação. Seria esse link aqui, ele é um conteúdo bem condensado, feito pelo pessoal da Pegasus aqui, que traz de forma bem condensada vários conceitos do Bezo, vários conceitos importantes. É excelente para uma revisão pontual de algum conceito ou algum ponto que você tenha esquecido ali durante o estudo. Vale a pena, ele centraliza algumas informações. Também tem o próprio vídeo da, da Decentralized Trust também. Esse vídeo aqui em específico foi gravado pelo Samuel Venzi, ajudou bastante na compreensão de muitos conceitos. Esse vídeo ele aborda ali o que é a Hyperledger, um Já pouco da tá boa já. Ethereum, Essa como aqui. Então, Ah, Henrique. pode ser. tudo certo? Ok. Bom, só voltando, esse vídeo aqui, ele do Samuel Vence, ele vai explicar bem assim, uma forma mais completa e abrangente, desde do que é o peso ali, alguns conceitos também, como rodar ele. É um vídeo que ajuda bastante. Fora todos esses outros conteúdos aqui, podem ajudar muito nessa trajetória da certificação. E o próprio canal no YouTube, do LF Decentralized Trust, a documentação oficial do BESO, que vai ter muitos conceitos aplicados ao BESO. Muito importante, né? É essencial aqui é a entranha de todo esse conteúdo. Esse conteúdo foi recomendado pelo Samuel, do vídeo dele, no material dele, do Lucas Saldanha. Tem alguns artigos que vão explicar também de uma forma um pouco mais condensada alguns conceitos de storage, de networking também, alguma parte de transações. Vale a pena dar uma olhada para quem, né, for se aprofundar no estudo. E aqui também, acho que o próprio Yellow Paper do Ethereum traz muitas definições matemáticas, inclusive, não é necessário chegar a esse nível, mas também tem muitas definições teóricas sobre a Ethereum em si. E bom, né, como o Bezo, ele é fundamentalmente ele funciona da mesma forma que a Ethereum, então vale a pena explicar como a Ethereum funciona e de onde ela surgiu. E nesse momento eu vou passar a palavra aqui para o João Marcos. Opa, beleza. Fala um pouquinho sobre a ideia, né, o criador ali. Acho que pode passar pro.
próximo. Beleza, então o Vitalik Buterin, ele teve essa ideia do Ethereum, né, que seria criar uma aplicação descentralizada que permitisse contratos inteligentes, execução de scripts, entre outras coisas. E ele teve essa ideia baseada até na blockchain do próprio Bitcoin. Porém, o Bitcoin ele tinha algumas limitações, né? Então, por exemplo, as limitações do Bitcoin envolviam que ele não foi feito exatamente para ser uma aplicação que executa scripts ou contratos inteligentes. Ele foi feito e pensado para ser uma blockchain de transação financeira. Então, fazer o controle centralizado de transação financeira. E existem alguns metaprotocolos, né, que foram criados em cima do Bitcoin, mas eles não são tão eficientes. Então, a ideia seria fazer uma blockchain, né, uma aplicação que realmente tivesse como principal ali ser uma aplicação distribuída que pudesse executar esses scripts, né? Então, o Ethereum veio em 2013, ele foi concebido como ideia, em 2015 ele foi realmente implementado, 30 de julho, e ele vem com esse suporte. Já desde a sua premissa principal é ser um descentralizador que pudesse executar contratos inteligentes. Então, ele permite execução de dados, auditoria, entre outras coisas, né, usando todas as vantagens da blockchain para poder executar scripts. Então, além de ser um controle de transação financeira, poder fazer mais do que somente isso, né? Pode ir. Então, como tinha comentado, a ideia começou em 2013, mas a mainnet, ela teve o seu primeiro bloco minerado 30 de julho de 2015, foi quando ela foi lançada, né? Então, ela teve esse gap de tempo de desenvolvimento. A gente pode passar para o próximo. Que a gente vai falar, então, desse dia 1, ou até esse dia 0, né, podemos dizer, que é sobre como uma blockchain se inicia. Então, a gente pode ir para o próximo. O bloco Gênesis, ele é o primeiro bloco da rede. Ele é um bloco que é minerado no dia 0, assim, digamos. Ele é o bloco que vai ter toda a parte de configuração do Genesis File, com dificuldade, entre outras coisas, vou falar mais para frente. Então, a ideia é que o bloco Gênesis seja o bloco 0 que todos os nós vão compartilhar entre si, para manter o sync de toda a rede. E né, as características dele, ele é o único bloco da rede que ele não tem um bloco pai. Então, ele é definido no dia 0, né? Ele é o bloco que define o estado inicial da blockchain. Todas as redes que são derivadas de Ethereum têm um bloco Gênesis, né? Tanto a mainnet ou uma testnet privada, a própria Bezo, se subir numa rede pública ou uma rede privada, vai ter o bloco 0. E a sua hash inicial ela é fixa, que garante a integridade e a auditoria de todos os blocos da rede. Então, o Etherscan, por exemplo, a gente pode até acessar o bloco 0, né? Vai ter até o dia ali, quem foi o minerador, carteira, entre outras informações. Então, a gente pode ver, né, lá dia 30 de julho de 2015, foi quando subiu o primeiro bloco, e esse seria o bloco 0. Falar um pouquinho sobre o Genesis File. Isso. O que é o Genesis File? Então, o Genesis File ele é um arquivo que tem um formato de JSON, tem algumas propriedades que são descritas até ali nesses links, eles vão ter alguns exemplos, que tem informações de configuração de toda a rede. Então, configurações de qual tipo de prova de trabalho ou prova de autorização ela vai ter, ou prova proof of stake, né, entre outros. E configurações como, por exemplo, carteiras iniciais que já vão ter algum valor. Então, acho que se quiser dar um zoom, isso que tá bem pequenininho. Mas ali a gente tem um exemplo. Então, tem alguns dados, né? Mais para frente tem até uma descrição, acho que até
mais completa de cada um desses propriedades desse JSON, mas no geral ele é isso, é o arquivo de configuração que dá o bootstrap na rede. Então toda rede que vai ser iniciada, o bloco zero é minerado, entre aspas, depende, né, de como é feito ali, mas é usando esse Genesis file, que ele pode ser informado no start do Node. Pode ir. Então, como tinha comentado, na rede pública ele é um arquivo que a mainnet usa, né? Na verdade todas as redes Ethereum vão usar ele, e a importância é que com esse mesmo Genesis file, toda a rede tem garantia de imutabilidade, né? Como toda rede vai ter esse bloco zero sendo minerado, sendo criado a partir desse Genesis file, ele mantém toda a integridade da rede, né? A gente pode até passar para o próximo. Vai falar um pouquinho sobre redes privadas, isso. E o Genesis File, para redes privadas, ele é muito interessante, porque o admin da rede pode fazer essas configurações. Então, para ambientes de desenvolvimento, para ambientes de teste de contratos inteligentes, é muito útil essas configurações do Genesis File, que vão poder colocar um gas específico, colocar uma dificuldade específica, colocar, até mais para frente a gente vai ver, né, os boot nodes, já pré-configurados. Então, com esse Genesis File, várias configurações importantes da rede são feitas através desse arquivo. Pode ir para o próximo. Acho que esse é o mesmo. Se quiser falar sobre esse, Luiz, pode prosseguir. Bom, algumas configurações, né, que nós não podemos esquecer quando a gente estiver configurando uma rede privada, Ethereum, no caso, utilizando o Bezo, todos os nós que forem configurados nessa rede, imagina que você crie lá um conjunto de 15 nós para um sistema bancário e cada nó está localizado em algum estado específico ou alguma cidade específica. Sempre que for iniciar a blockchain, iniciar essa cópia e tornar aquele nó um nó validador, você tem que iniciar a blockchain utilizando sempre o mesmo Genesis file. Por quê? Porque ele vai ter algumas configurações que essencialmente precisam ser padronizadas entre todos os nós. Não tem como você usar um Genesis file para configurar um nó da rede e utilizar outro Genesis file em outro nó. Você estaria basicamente criando redes diferentes, né? Basicamente seria isso o que acontece. Algumas propriedades como o Chain ID, Network ID, né? Até mesmo a parte da conectividade entre os nós ela pode ser afetada se essas configurações não tiverem padronizadas, né? Até a questão da prova de consenso, ela também vai ser definida pelo Genesis File e dá sequência em todo o restante da blockchain também. E, bom, é, um tópico muito importante, que eu recomendo até que vocês revisem bem, estudem bem para a certificação, é a questão dessas duas propriedades da blockchain. E uma delas ali definida no Genesis File, que é o Chain ID, que a gente viu anteriormente também, caiu algumas questões muito diretas em relação a essas duas propriedades, inclusive uma delas comparando essas duas. Qual a diferença entre o Chain ID e o Network ID, para que serve, certo? E bom, o Chain ID, ele inicialmente, ele não existia na Ethereum, mas ele foi incorporado a Ethereum a partir da EIP 155, que propôs essa melhoria para a Ethereum, né? Só uma pequena explicação do que são as EIPs, que são as Ethereum Improvement Proposal. Como é uma comunidade aberta, a Ethereum é uma blockchain de código aberto, as pessoas podem estudar o código
identificar, às vezes, alguma falha de segurança, como foi o caso dessa 155, e proporem essas melhorias. Aí elas são validadas pela rede e são aceitas ou não. Aí vai depender da proposta em si. Essa específica foi uma fix ali, digamos assim, de segurança contra ataques de replay, ataques de replicação, né? Os ataques de replicação, eles são ataques que acabam duplicando informações em redes diferentes. No caso, por exemplo, tem um exemplo aqui do que seria um ataque de replicação, né? A Alice assina uma transação na Hopstone Testnet com o Chain ID 3. Se o Chain ID não existisse, alguém poderia pegar essa mesma assinatura e enviar para Ethereum Mainnet, né? Essa mesma assinatura da Alice enviar para Ethereum Mainnet. E isso geraria no caso aqui, perda de fundos, mas poderia também ser uma forma de fraudar a integridade da blockchain, que é um dos conceitos principais da blockchain, é ser íntegra, né? Até das propriedades da segurança da informação, como a CIA, no caso, confidencialidade, integridade e disponibilidade. A integridade é um dos principais pontos na blockchain que não podem estar vulneráveis a esse tipo de alteração. Então, o Chain ID, ele é incluído justamente na assinatura das transações. Ele é um valor, uma variável ali colocada na hora de assinar uma transação. Então, você vai ter lá a sua chave privada, a chave pública. Esses conceitos de criptografia, de chaves, a gente vai discutir um pouco no próximo encontro, mas também vai ter um tópico específico para isso que o pessoal vai apresentar mais para frente. E esse é um valor adicionado à assinatura digital, ao resumo criptográfico daquela transação ou daquela operação feita, e de forma que essa mesma transação, essa mesma assinatura, ela não possa ser replicada em outra rede que também seja EVM compatible, por exemplo, né? Mas, né, em redes privadas ou em redes de teste, né, redes que você rode muitas vezes localmente para fazer alguns testes, você pode colocar chain IDs diferentes ou um número aleatório, porque é mais para um teste, então não tem tanta importância no teste. Bom, é diferente um pouco do Network ID. O Network ID, ele é basicamente uma identificação da rede, das redes públicas. É, é basicamente como um identificador específico daquela rede, talvez com uma analogia um pouco simplória assim, talvez um CPF para uma pessoa, seria um Network ID para uma rede. Você é mais um identificador e ele não faz parte da assinatura de transações, da geração de transações. Ele é mais focado como um identificador mesmo. Essa é a principal diferença entre os dois. É um ponto que caiu bastante na certificação, tanto isoladamente quanto comparativamente, esses dois conceitos. E bom, como já comentamos ali um pouco do Bezo, um pouco da história da Ethereum, o que motivou o surgimento, falamos como uma blockchain se inicia, então agora vale comentar um pouco sobre como ela se propaga, né? Tá, eu fui ali, gerei o Genesis File, ou eu quero me tornar um nó da rede, como que eu faço para me sincronizar com os demais nós? Como que eu faço para realmente fazer parte dessa blockchain? Ou como que eu faço se eu já sou um nó existente? Como que eu faço para disseminar essa alteração que eu fiz na blockchain? Como que eu conseguiria fazer isso? É isso que a gente vai ver agora. Bom, mais uma vez, esses conceitos também vão ser bem mais aprofundados na parte de redes, na parte de networking do Ethereum. Aqui é mais uma parte teórica para localizar vocês no que cai, no que mais cai nesses conceitos principais da Hyperledger. E, bom, esses dois conceitos também caíram bastante na certificação, na questão dos Zenodes e dos Putnodes. Os Zenodes, eles são identificadores de um nó específico da rede. São basicamente como um DNS no navegador, que você digita www.google, você
Esse nome é traduzido no IP e você chega ao servidor da Google, você recebe a resposta. O Enode seria um identificador também, um endereço para aquele nó em específico da rede, né? Ele, a estrutura dele, ele é formado por essa estrutura aqui, ele sempre vai seguir esse formato em específico. Ele tem o prefixo enode dois pontos barra barra, bem parecido com o prefixo HTTP e HTTPS de um de uma comunicação tradicional ali. Aí ele é seguido pela chave pública do nó. Esse é outro ponto interessante de comentar, que todos os nós, eles vão ter uma chave pública e uma chave privada específica deles. E a chave pública, ela é extremamente importante na identificação desse nó dentro da rede, tanto que ela é colocada no endereço de identificação desse nó. Então, é a chave pública seguida pelo IP e pela porta desse nó também. Esse disk-port é um parâmetro, né? Ele, no caso, ele aqui não seria obrigatório, mas você pode definir alguns parâmetros ali quando você estiver definindo essa parte de endereço do seu nó. E agora, o que são os bootnodes? Bom, os bootnodes, eles são os primeiros nós que entram em contato com o seu nó na rede. Quando você foi lá, pegou o Genesis File, digitou os campos de configuração, colocou, gerou o seu Genesis bloco, o seu bloco zero, configurou ali o enode do seu bloco, você vai ter os bootnodes, né? Esse é o primeiro passo para o seu nó começar a se propagar, começar a se sincronizar com o restante da rede. Esses bootnodes eles vão ser os primeiros nós a terem interação com o novo nó que está sendo incorporado à blockchain. Então, eles são nós fixos na rede que ajudam na descoberta dos pares. Eles não validam blocos, eles conectam novos nós à rede. E são usados tanto em redes da Ethereum pública quanto privada. No caso, no Bezo, também você configuraria esses bootnodes para adicionar um novo nó à rede. Então, tem duas formas de configurar ali os bootnodes. Você pode configurar eles dentro do Genesis File diretamente, como um parâmetro dentro do Genesis File. Seria todo o Genesis File e teria essa parte dos bootnodes. Lá dentro do repositório do Bezo, a gente vai ter os Genesis Files que alguns deles vão ter essas configurações de bootnodes. Ou outra forma, aqui tem um exemplo de um comando CLI do Bezo. CLI significa Command Line Interface, é basicamente uma interface para execução de código. E nesse código aqui, a gente está iniciando o Bezo. Então, é Bezo menos menos Genesis File. A gente passa o Genesis File como parâmetro, passa a questão da data, menos menos data, path, e depois passa os endereços dos bootnodes para ele iniciar essa descoberta ali na rede. Depois disso, depois de iniciado ali, configurado o Genesis Files bootnodes, a gente tem as fases da conexão e protocolos da rede, né? Aqui vai estar um pouco mais sintetizado, mas cada protocolo tem ali um funcionamento específico, ele é baseado em um protocolo já existente do sistema TCP/IP utilizado hoje na, na computação de pacotes na internet. Então, aqui a gente vai explicar principalmente os protocolos utilizados e, por cima, como eles funcionam. Depois vai ser mais aprofundado na parte de networking também, né? Aqui, a primeira fase é a fase de descoberta inicial. Ela é uma fase que utiliza o Discovery Protocol. O Discovery Protocol, fazendo um paralelo com as redes tradicionais, ou um exemplo mais simples com as redes locais, para quem entende de redes, assim, quem tiver mais familiaridade com redes locais, a configuração de redes locais, você deve ter ouvido falar do ARP, né, que é um protocolo para a descoberta dos endereços MAC dentro da rede. E esse protocolo, ele funciona por broadcast, ele faz uma requisição por broadcast na rede. E a requisição, o que seria essa requisição por broadcast, né? Ele vai fazer aquele ARP request, vai receber um ARP reply,
E esse broadcast que fala é uma requisição em. Acho que dá para dizer que é uma requisição em onda. Ela vai ser mandada para todos os nós, para todo mundo que estiver em volta, e todo mundo que estiver em volta vai continuar expandindo essas requisições. É basicamente isso que seria o discovery e o funcionamento do ARP, né? Bom, o discovery, antes de estabelecer as conexões, uma precisa encontrar pares. Isso é feito através do Discovery Protocol, hoje na versão 5. Ele é um protocolo baseado no DB que permite que nós localizem outros nós ativos. E, como dito anteriormente, os boot nodes são os nós pré-configurados que atuam como ponto de entrada na rede. Então, eles vão ser os primeiros ali a receber o contato desse Discovery Protocol, certo? Cada novo nó ao iniciar, consulta esses boot nodes para obter uma lista de pares ativos, certo? E como funciona a descoberta de pares? Bom, de forma bem simplificada, um nó envia um ping UDP para um bootnode, solicitando informações sobre pares ativos. O bootnode responde com uma lista de outros nós conhecidos. O nó armazena essas informações em sua tabela de hash distribuída, tá? Com base nessa tabela, o nó tenta estabelecer conexões diretas com outros pares, com outros nós. Essa fase é essencial para garantir que esses novos nós consigam ingressar na rede sem precisar de conhecimento prévio sobre sua estrutura. Tá? Aqui vale comentar um ponto sobre o que é essa tabela de hash distribuída. A tabela de hash distribuída utilizada na Ethereum e, portanto, utilizada no Bezo também é a Kademlia DHT. Ela basicamente serve como uma tabela de roteamento, né, fazendo mais um paralelo com as redes convencionais. Ela vai mitigar muitos problemas também que chama de flooding na rede. O que seria esse flow? Seria a inundação de requisições, né, de pacotes na rede. Ela pode ajudar nesse ponto também, porque você já conhece um bloco específico, e a partir do momento que você conhece e esse endereço do bloco é salvo nela, você já consegue identificar esse bloco mais facilmente, você não precisa redescobri-lo de novo e assim por diante. Basicamente, uma forma de gerenciamento ali. Vale se atentar também a essa DHT, porque cai algumas perguntas específicas, então é um ponto que vale também um aprofundamento. Na parte 2, na segunda fase, há o estabelecimento de conexão utilizando os protocolos DEV-P2P e o RLPX. O que é esse protocolo DEV-P2P? O DEV-P2P em si, ele não é exatamente um protocolo. Ele representa um conjunto de protocolos que são utilizados na comunicação ponto a ponto dentro da Ethereum. E o RLPX é um subprotocolo presente no DEV-P2P. Tá certo? O RLPX ele é um protocolo baseado no TCP, que é um protocolo, em essência, em definição, um pouco mais confiável do que o UDP. Ele exige o estabelecimento da conexão, com aquela questão do handshake e a parte de assinaturas também, né? É um pouco mais, implementado nele também essa questão, através dele, né? Então, uma vez que o nó descobre outros pares, ele precisa estabelecer conexões seguras e confiáveis para trocar informações. E aí entra um pouco mais de confidencialidade nessas transações, porque ele vai manter essa integridade. Esse protocolo ocorre através do DFP2P, um conjunto de protocolos que inclui o RLPX, responsável pelo transporte de dados na rede Ethereum. Bom, como ocorre esse handshake? De forma simplificada, o nó inicia uma conexão TCP com o peer descoberto na fase anterior, na fase de discovery. Durante o handshake, eles trocam as chaves públicas e autenticam a conexão usando o algoritmo de curva elíptica do Diffie-Hellman. Se a autenticação for bem sucedida, os dados passam a ser criptografados com o algoritmo AES-256. O nó e seu peer negociam quais subprotocolos da Ethereum serão utilizados, né, como o ETH Wire Protocol, para a propagação de blocos e transações. Esse processo garante que apenas nós legítimos consigam se comunicar na rede.
e proteja contra ataques de interceptação de dados, né? Ataques como o Man in the Middle já seriam bem complicados aqui nesse cenário, onde você não conseguiria interceptar essas mensagens, porque essa troca, essa comutação de informações entre os nós, ela estaria criptografada. Então, é nessa fase. Primeiro, os nós são descobertos, né, na fase de discovery. Depois é estabelecida a conexão entre esses peers, entre esses nós. Depois que é feita a descoberta e esses nós estão conectados, ocorre a sincronização de blocos e transações com o Eth-Wire Protocol, com esse protocolo. Após estabelecer a conexão com pares confiáveis, um nó precisa se atualizar sobre o estado da blockchain. Esse processo ocorre através do Eth-Wire Protocol, que define mensagens específicas para a sincronização de dados. Então, aqui são exemplos das principais mensagens, né, que são trocadas entre os nós, que seria o aviso de um novo bloco, novos hashes de bloco, alterações no cabeçalho, ou, no caso, enviando somente cabeçalho, o corpo, e a questão de transações também. E como ocorre a sincronização? O nó solicita os cabeçalhos dos blocos mais recentes a seus peers, ele verifica a validade dos cabeçalhos antes de solicitar o conteúdo dos blocos. Após validar os blocos recebidos, ele os adiciona à sua blockchain local. O nó continua ouvindo novas transações e blocos à medida que são propagados pela rede, né? Essa questão de sincronização a gente vai ver um pouquinho mais detalhado mais para frente também, ainda nessa apresentação. Essa parte de sincronização ocorre em relação aos estados da blockchain. Mais para frente também vai ter o tópico de Transaction and Storage, e a gente vai falar um pouco mais disso, que envolve a questão do estado global da blockchain e também o estado de contas da blockchain. Tem esses estados e eles precisam ser sincronizados de tempos em tempos ali para manter a integridade da blockchain. Porque se não houvesse essa sincronização, um nó ficaria totalmente atrasado, enquanto um outro nó está muito adiantado e não teria essa confiabilidade dos dados da blockchain. Eles ficariam dispersos, cada nó de um jeito, não daria nem para chamar de uma rede, né? Porque ela estaria bem diferente um nó do outro. E a parte 4 é a parte de propagação dos blocos, com o Gossip Protocol e uma parte de Flooding Control, que essa parte eu cheguei a comentar ali, por exemplo, com a Cademlia DHT, é uma forma de mitigar esse problema de Flooding Control, mas tem outros aspectos também, como, por exemplo, TTL, ou algumas outras informações, inclusive a questão de reputação de blocos também, muita coisa também inspirada na comunicação tradicional de redes locais ou de redes pela internet, né, as WANs, NANs e etc. E bom, como funciona essa propagação? Uma vez que o nó ele recebe e valida um novo bloco, ele precisa propagá-lo para o restante da rede. Para isso, o Ethereum utiliza uma abordagem baseada no Gossip Protocol, um modelo descentralizado, onde cada nó retransmite informações para um subconjunto aleatório de seus pares. Como funciona a propagação? Um nó recebe um novo bloco e verifica sua validade. Ele retransmite para um pequeno grupo de peers selecionados aleatoriamente. Cada um desses peers repete o processo, garantindo que o bloco se espalhe de forma exponencial. É basicamente um efeito cascata que ele está descrevendo aqui. Um bloco específico, imagina que tem um bloco no meio ali, ele propaga para todos que estão próximos dele, todos que estão conectados a ele, esses sucessivamente vão propagando essas informações de forma a sincronizar todo o estado global da rede. Esse método é eficiente porque evita sobrecarga da rede, garantindo que a informação se propague de forma rápida e sem pontos centrais de controle. E essa parte da questão de pontos centrais de controle, e principalmente na rede pública, isso aqui é essencial. Para evitar retransmissão excessiva, a Ethereum utiliza tecnologias de flow de control, como eu comentei ali também. E bom, resumindo, são essas 4 etapas, vão ser mais especificadas mais para frente também, mais detalhadas. Descoberta de pares, como Discovery, estabelecimento de conexão, RLPX, sincronização da blockchain,
com o Wire Protocol e a parte de propagação de blocos, tá? Essa questão dos protocolos é uma coisa que caiu também na certificação. Não caiu tanto como os conceitos os conceitos falados antes, mas também caiu, principalmente a questão da propagação dos blocos ou a questão da descoberta também caiu, a questão da tabela de hash distribuído que é usada ali na troca de informações. Então, são mais essas questões que caem bastante. Questões muito aprofundadas, não chegou a cair algo muito específico de algum protocolo, mas, dado o tempo, eu acho que é interessante ver também, né, para quem quiser se aprofundar também, esse é o repositório oficial do DFP2P, que contém todos esses protocolos e o funcionamento deles, a questão da definição deles. Por exemplo, aqui tem o Wire Protocol e tem a descrição deles e como eles funcionam. É bem interessante que, que se aprofundem um pouco mais para ter ter bem construído como que funciona a rede Ethereum por trás, porque depois outros conceitos mais abstratos eles se tornam um pouco mais simples, tendo esse entendimento mais basilar aqui. Mas não é algo muito específico que foi cobrado. Por exemplo, alguma função específica dentro do Wire Protocol, esse tipo de pergunta exatamente ele não fez, mas ele quer saber como funciona essa comunicação, principalmente. E bom, como comentamos, como inicia a blockchain, como ela se propaga, questão dos protocolos. Então, tem também a questão dos tipos de nós na blockchain. Existem tipos de nós diferentes e tipos de sincronização para cada nó diferente. Todos os nós da rede eles não são exatamente iguais, até porque seria um pouco inviável em algumas aplicações específicas, alguns dApps que são desenvolvidos na Ethereum, seria um pouco inviável se alguns deles necessitassem ter uma cópia inteira da blockchain para que eles conseguissem fazer algumas coisas. E, né, alguns deles são nós, no caso, eles têm uma cópia da blockchain, mas são tipos diferentes de nós, né? Na Ethereum, os nós são computadores que executam o software, né, do Ethereum e ajudam a manter a rede funcionando. Cada tipo de nó tem uma função específica, variando de validação de bloco, armazenamento de dados e retransmissão de transações. A sincronização desses diferentes tipos de nós pode ser feita de diferentes formas, dependendo da quantidade de dados que ele precise baixar e validar. Isso que é o que a gente vai ver agora. Então, dentro dos tipos de nós, aqui deixamos três principais tipos, que são os três que foram mais cobrados na certificação. E, em primeiro lugar, está o full node, os full nodes, que são os nós completos. Eles são um pouco difíceis de manter, dado o seu tamanho. Eles são praticamente uma cópia quase inteira da blockchain. Eles baixam e armazenam todas as transações de blocos, validam e executam transações. Então, para você ser um validador, provavelmente você vai ter que ser um full node para ter algumas informações da rede. Mantém o estado global atualizado, o World State, que mais para frente vocês vão ver também, propagam blocos e transações da rede. A segurança deles é mais elevada, né, porque eles não dependem tanto de terceiros. Participa diretamente da descentralização e validação da rede. Pode fornecer dados para carteiras e aplicações. Consome muito armazenamento. Esse é um ponto que às vezes impede muita gente de ser um full node, né? E a sincronização inicial pode demorar dias para ocorrer, né? E depois nós temos o nó, em contrapartida, temos os light nodes, os nós leves, né? Eles não armazenam a blockchain completa, apenas os cabeçalhos dos blocos. Eles consultam full nodes para obter mais informações específicas sobre blocos, né? Sobre algumas transações específicas. Funcionam bem para carteiras e aplicativos móveis, baixo consumo de armazenamento e processamento, rápida sincronização com a rede, depende de full nodes para buscar algumas informações, o fato de serem bem reduzidos, só que ele tem menor segurança também comparado aos full nodes, né? Porque ele tem bem menos informações
Então ele é mais vulnerável a algumas coisas, diferentemente dos full nodes. E bom, e tem mais um tipo de nó aqui, que é o archive node. Esse aqui, eles armazenam todo o histórico da blockchain, é o histórico inteiro, desde que ela foi iniciada. No caso, um archive node da Ethereum vai ter os dados dela desde lá de 2015, quando ela foi iniciada. E eles são principalmente utilizados, eles podem ser utilizados principalmente como backup da rede. Então você consegue trazer a rede inteira de volta a partir de um archive node, né? Onde eles são usados também, por exemplo, nos scams, no Etherscan, Polygon Scam, outros scams que a gente usa para fazer essa rastreabilidade das transações e dos blocos. É um exemplo de archival node, de archive nodes, certo? E, obviamente, para isso vai precisar de um hardware muito potente, com bastante armazenamento e muito provavelmente vai ter um custo considerável com armazenamento devido ao tamanho desse bloco, desse nó, perdão. E bom, aqui tem um vídeo complementar de um canal que é um vídeo bem curto. Ele vai explicar outros nós também, alguns tipos de nó, como o Prue Node, um nó validador com um pouco mais de detalhe. Mas é uma animação, é bem interessante. O próprio esse canal do YouTube também, ele traz muitas explicações simples, assim, animadas, que acho que pode agregar bastante nessa forma de estudar com com essas animações. Passando aqui o slide. Tá. Aqui, agora, só comentando um pouco sobre os tipos de sincronização. Como a gente viu, tem ali os tipos de nós, e para cada nó, você vai ter um tipo de sincronização diferente, né? Para um full node, você vai ter que executar uma full sync, uma sincronização completa, onde você vai baixar todos os blocos, desde o bloco Gênesis, o primeiro bloco da rede, vai reexecutar todas as transações, manter apenas o estado mais recente da blockchain. Segurança máxima, ele vai validar completo, ele vai puxar, também vai demorar. Você pode, para sincronizar como um full node, vai demorar alguns dias e vai ter um alto custo de armazenamento, né? Aí o Fast Sync, ele vai ser só um adendo, o Full Sync, ele vai ser tanto para o Full Node quanto para o Archive Node também, né? E, bom, o Fast Sync, ele baixa todos os blocos de cabeçalhos, ele vai fazer uma sincronização mais rápida, muito superior em velocidade ao Full Sync, menos uso de armazenamento, mas ele também não permite acessar históricos antigos, né? Ele é só algo para ser mais rápido, é a ideia do Fast Sync. E também tem o Snap Sync, né? Que ele baixa um instantâneo, um snapshot do estado mais recente. Ele é a forma de sincronização mais rápida que tem, mas a mais rápida, mais eficiente assim na questão de propagação de algumas informações de sincronização. Só que ele vai depender da disponibilidade de snapshots da rede e ele não armazena históricos completos, né? Ele sincroniza mais rapidamente, mas ele tem esses pequenos pormenores aí. E mais um detalhe que vale a pena comentar e que esse ponto caiu bastante também na rede, na certificação, a questão dos atributos de um bloco, tanto os atributos de um bloco específico como os atributos de uma conta específica. Mais para frente também vai ter a parte de contas, os tipos de contas que existem na Ethereum, as smart accounts, as contas de contrato também. No caso, as EOAs, né, External Owned Account, e as contas de contratos. Mas nesse momento, vale explicar um pouco sobre os atributos do bloco. Muitos desses atributos a gente viu lá no Genesis File, que são atributos importantes e que muitos deles são cobrados. A definição deles, para que serve, alguns nem tantos, alguns estão depreciados, alguns não são mais usados, como como a gente vai ver aqui em alguns desses campos. O Parity Hash, esse aqui, é, não,
Não lembro de ter cobrado esse permit hash específico, mas por ser algo simples, é algo que se cair, essa tem que ser a resposta, se eles perguntarem algo especificamente sobre esse permit hash. É o hash do bloco anterior, basicamente. E essa parte do Homer's hash, que é um campo de hash, que agora está obsoleto, devido à substituição do consenso de prova de trabalho. Então, era um campo mais utilizado quando a Ethereum era Proof of Work. Hoje ela é Proof of Stake, já faz um tempo. Beneficiary, State Root, Transactions Root, Recites Root, Logs Bloom, dificuldade. Essa parte da dificuldade também, ela foi substituída depois da prova quando era prova de trabalho e depois passou a ser prova de participação ou Proof of Stake. Ele passou a ser definido como zero, porque não tinha mais sentido. Number, a questão de gas limit. Esse number é um valor escalar igual ao número de blocos ancestrais. O bloco Gênesis tem o número zero. Esse number, ele caiu também na certificação. É uma definição simples ali, um valor escalar igual ao número de blocos ancestrais. Mas é uma perguntinha lá que o pessoal pediu também. Questão de gas limit. Essa questão de gas limit também cai, principalmente a questão de free gas, é uma rede sem gas, né, que ela não cobra para executar as transações. Isso é um conceito que caiu bastante também, a questão de gas, mas a gente vai ver melhor também no nosso próximo encontro. O timestamp, extra data, private random, o nonce, base fee per gas e o draws root. O nonce também, ele é bem perguntado e ele tem ali um significado um pouco diferente, dependendo de onde ele é perguntado. O nonce do bloco é um pouco diferente do nonce das contas e que é um outro valor lá também. E o lance do bloco, ele tinha também uma importância maior na prova de trabalho, na prova no Proof of Stake ele não tem essa importância, porque o nonce era justamente o número que deveria ser encontrado para o bloco ser minerado, né? Hoje isso não é necessário na Ethereum, tá certo? E bom, chegamos aqui ao final do nosso primeiro encontro. Já explicamos ali alguns conceitos, essa parte inicial de como a blockchain se inicia, como a blockchain se propaga e a questão dos blocos e das sincronizações. E é isso por hoje.